Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, minhas irmãs, mulheres de fé, glória a Deus pela sua vida. Mais um vídeo que vai edificar a sua fé, vai te trazer conhecimento para destravar muitas coisas na sua vida. E o tema do nosso vídeo de hoje é como confessar os meus pecados. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o Senhor ele nos ensina a nós olharmos para nós mesmos, não olhar para o outro. Não se preocupar com a vida do outro, não se importar com o pecado do outro. Nós temos que olhar para dentro de nós e manter uma vida limpa e purificada diante do Senhor. Todos os dias nos purificando, nos libertando, nos santificando, nos aperfeiçoando na palavra de Deus. E para que isso aconteça, como a palavra do Senhor mesmo diz, sede santos como eu sou santo, ande em minha presença, sede perfeitos como eu sou perfeito. Para isso acontecer, para essa perfeição, essa santificação acontecer na minha vida, tem que olhar para mim, né? Tem que olhar para as minhas imperfeições, para as minhas falhas, os meus defeitos e me corrigir todos os dias para buscar a bênção de Deus, para buscar a perfeição em Deus, para buscar agradar a Deus. Amém? Então, quero deixar alguns textos da palavra que vão te ajudar a você se libertar dos seus pecados, a você se purificar e você ter uma vida que venha agradar a Deus. Lucas capítulo 6, versos 41, anote aí. Porque você repara no cisco do que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Então, o Senhor já começa exortando aí. Você se preocupa tanto com o pecado do outro, mas você também tem pecado. Então, eu percebo que em Lucas 6, o Senhor nos diz, todas as vezes que você olha e aponta o pecado de alguém, você já está cometendo um grande pecado. Porque a palavra diz, você repara no cisco, que significa o pecado do teu irmão, mas você está com uma viga no seu olho. Ou seja, pelo fato de eu apontar, de eu observar o pecado do meu irmão, ou da pessoa que você ama, que está dentro da sua casa, do ímpio, enfim, qualquer pessoa. Pelo fato já de você apontar, de você falar, comentar o pecado, você já está pecando. Então, aí já começa o pecado. Olha só. Aí, olha só. Provérbios 28:13. Preste muita atenção. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, o Senhor diz aqui, todas as vezes que você enxerga seus pecados, você esconde eles, como se não aconteceu nada, não fiz nada, não tenho pecado. Esconde o seu pecado. A Bíblia diz que você não prospera. Então, muitas pessoas têm suas vidas travadas, não conseguem avançar, não conseguem prosperar porque escondem os seus pecados. Aí o Senhor manda fazer o quê? Você deve confessar e abandonar. Aí você vai alcançar a misericórdia de Deus. Então, você tem que confessar. Aí já tem que quebrar o orgulho, né? Porque orgulhoso é aquele que não confessa pecado, é aquele que não admite que erra, que peca. Não tem pecado, né? Orgulhoso, a Bíblia diz que Deus ele abate. Mas aqueles que se submetem à palavra, que reconhecem a palavra de Deus, que se humilham à palavra de Deus, a Bíblia diz que esses ele vai exaltar. 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Agora, se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu falar, eu não tenho pecado, eu já estou pecando. Ah, mas eu não estou fazendo como aquele. Ah, mas eu não estou fazendo como esse. Às vezes você diz aí, né? Às vezes você tem alguém na sua casa, na sua família, que está no ato do adultério, da prostituição, dos vícios, e você diz, ah, mas eu não faço o que ele faz. Só pelo fato de você falar isso, fazer isso, já está pecando. Porque você está dizendo, eu não tenho esse pecado, mas você tem outros pecados. E como já em Lucas 6 o Senhor diz, apontou, já está pecando. Olha só, como somos insignificantes, como somos pequenininhos, como precisamos da misericórdia de Deus, né? Achamos que somos santos, mas realmente somos grandes pecadores por essas pequenas coisinhas que às vezes deixamos passar por falta do conhecimento muitas vezes. Então, como é importante você estudar a Bíblia e ter o conhecimento, a sabedoria de Deus, para que você venha ser aperfeiçoar, se santificar, se corrigir para alcançar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. E a Bíblia diz aqui, se você confessa os seus pecados, ele é fiel e é justo para te perdoar e para purificar você da injustiça. Muitas pessoas entram em contato conosco e dizem, eu estou sendo injustiçada. Então, preste atenção, se você está sendo injustiçada é porque precisa confessar pecado, precisa deixar pecado, abandonar pecado, porque a Bíblia diz que a purificação
da injustiça, ela vem através do reconhecimento do pecado, da confissão do pecado, do abandono do pecado. Tiago 5,16. É forte demais. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, o pecado, quando ele não é confessado, ele traz doença. Doença da alma, doença do corpo. A Bíblia ensina aqui a confessar uns aos outros. Então, você vai ter uma pessoa de confiança, um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde você vai poder confessar os seus pecados para essa pessoa. E a Bíblia manda orar. Então, a pessoa que vai ouvir o seu pecado, ela vai orar por você. E a Bíblia diz que a oração desse justo, ela é poderosa e eficaz. Então, você vai confessar pecados que você cometeu, pecados que você conscientemente você cometeu, tanto no passado, quando não conhecia o Senhor, como agora que conhece o Senhor. A Bíblia manda você confessar. E a oração do justo que vai te ouvir vai te perdoar. Olha como é forte isso. Salmo 38:18. Confesso a minha culpa e angústia confesso a minha culpa e angústia estou por causa do meu pecado. Então o pecado traz angústia. Por isso a importância de confessar. Você pode ver que o orgulhoso ele sempre está ali naquela mesma situação, na mesma vida, na aflição, na angústia, não cresce, não prospera. Porque se não reconhecer os pecados, não avança, não tem progresso. Se não reconhecer os pecados, a pessoa ela não prospera. A prosperidade é a ausência da necessidade. A prosperidade é a bênção de Deus sobre a vida da pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, muitos se converteram ali, reconheceram Jesus Cristo como Salvador da sua vida, mas a Bíblia diz que eles confessavam, declaravam abertamente suas más obras. Quando a pessoa ela não confessa o pecado, ela guarda no coração o adversário, o inimigo, ele ganha força. O pecado encoberto, ele ganha força para destruição na vida da pessoa. O inimigo, ele ganha força para destruir a vida da pessoa. Mas o pecado confessado, deixado, abandonado, é um alívio que a pessoa tem. Quando a pessoa ela experimenta essa ação, essa atitude de confessar o seu pecado por um santo, um homem de Deus, uma santa mulher de Deus, que Deus vai preparar na sua vida, a pessoa ela vai se sentir aliviada. É óbvio que você tem que saber para quem você vai confessar o seu pecado. Porque existem pessoas malignas e cruéis que você pode confiar em confessar os seus pecados que vão espalhar para todo mundo. Né? Isso não é santo homem nem santa mulher. Deus ele vai preparar um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, para você confessar os seus pecados, para você receber a oração desse justo e você receber o perdão. Isso é poderoso, é poderoso. E 2 Samuel, para encerrar, capítulo 12, versos 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Davi, você conhece a história, Davi ele pecou, ele adulterou, né? Matou, adulterou. E ele confessou. Ele encobriu o pecado dele por um tempo, mas ele não suportou a pressão, a aflição, tanto é que em Salmo 38:18 a gente vê: confessa a minha culpa, porque estou angustiado por causa do meu pecado. Então, quando ele confessou o pecado a Natã, ele disse: pequei contra o Senhor. E a Bíblia diz que o profeta disse para ele: o Senhor perdoou o seu pecado e você não vai morrer. Então, o pecado não confessado e guardado traz morte. Morte física, morte de sonhos, mortes espirituais. Então, a importância de você ter um pastor na sua vida, de você ter uma pastora na sua vida, um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde você possa confiar, aonde você vai ser ministrado, você vai ser ajudado, aonde você vai confessar os seus pecados. Você vai ser instruído a andar no caminho da verdade e você sempre vai poder ter a liberdade de, quando errar, tropeçar, você confessar o pecado. Então, nunca esconda seu pecado, né? Você vai dobrar teu joelho, você vai falar com Deus, conversar com Deus, mas existem situações específicas de coisas graves que você comete, que você precisa confessar um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, onde vai orar por você, o Senhor vai te perdoar, porque Davi confessou ali para Natã e Deus perdoou através do profeta. Perdoou Davi e livrou ele da morte. Então, existem situações da sua vida que vão ser destravadas, que Deus vai te abençoar quando você confessar o seu pecado. E esse confessar é falar, né?
Quando você confessar, deixar, abandonar, Deus ele vai te prosperar. A misericórdia de Deus novamente será derramada sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Espero que esse vídeo falou com você, que tirou dúvidas do seu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te direcionar para você cumprir essa palavra e você vai ser muito abençoado, muito próspero em nome de Jesus. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama, se inscreva no canal, você que não está inscrito ainda, acione o sininho e marque todas as opções. Amém? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.